A paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja no coração de todos vocês que assistiram esse vídeo. Eu vou ler aqui nas Sagradas Escrituras, aqui na Palavra de Deus, Mateus capítulo 15. Eu já fiz um vídeo falando a respeito dessa passagem, mas vou repetir novamente, porque tem muitas pessoas que não devem ter assistido esse vídeo que eu gravei já faz tempo. Certo? Então eu vou fazer um outro vídeo falando a respeito dessa passagem aqui de Mateus capítulo 15. Certo, irmão? Nós vamos começar a ler aqui a partir do verso 7. Mas para vocês entenderem bem o que está escrito aqui, vocês começam a ler desde o primeiro versículo do capítulo 15. Mas eu vou ler a partir do verso 7 para não tomar muito espaço aqui no vídeo, certo? A partir do verso 7 de Mateus capítulo 15. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me veneram, ensinando doutrina que são preceito dos homens. E chegando a si a multidão, disseram-lhe: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Então acercaram-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizaram? Ele é Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Amém? Então veja bem, meus irmãos. Jesus Cristo falando a respeito disso, porque ele tinha sido censurado, ele, os apóstolos, porque sentaram na mesa lá da pessoa que convidou eles para comer, sem lavar as mãos. Aí os fariseus, que tinham por tradição de ficar lavando a mão várias vezes antes de comer, se purificando ali, e lava, enxuga, lava, isso, aquilo, né? Aquela história de achar que ia se contaminar com a mão suja, aquele que estava comendo, isso, aquilo. Então aí Jesus Cristo fala para eles: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai. Bom, o que entra pela boca, tem dois tipos de contaminação, meus irmãos. Tem a contaminação espiritual e a contaminação física. E os fariseus misturavam as duas coisas fazendo uma só, considerando que comer sem lavar as mãos seria pecado. Não, Jesus Cristo quis dizer que não contaminava, que não seria pecado comer sem lavar a mão, né? Comer sem lavar a mão, com a mão suja, essa coisa pode pegar uma bactéria, trazer, né, problema para a saúde. É esse tipo de contaminação, comer sem lavar a mão. Mas os fariseus misturavam as duas coisas, consideravam pecado comer sem lavar a mão. Não. Comer sem lavar a mão não é pecado. Jesus Cristo disse isso para eles: o que entra pela boca não contamina. Quer dizer, não contamina a alma, não leva a pessoa à condenação, certo? Entendeu, meu irmão? Então existem esses dois tipos de contaminação. E eu morei no sítio, trabalhava na roça. A minha mãe levava o almoço para a gente lá no serviço onde estava trabalhando. E o nosso almoço lá era 9 horas da manhã. Começava a trabalhar às 6 horas da manhã, 9 horas já ia almoçar. Minha mãe já chegava às 9 horas da manhã com o almoço, não. Já estava com fome.
na enxada ali, carpina ali, fazendo força das 6 da manhã até as 9, já estava com fome. E outra, levantava 5 horas, 5 e meia da manhã para ir para o serviço, chegava lá no serviço, a hora que o sol estava despontando, começando a clarear o dia, nós já estava lá no serviço, começando a trabalhar. Aqui eu estou gravando esse vídeo agora, aqui, 6 horas da manhã, o sol está começando a aparecer. Acostumado a levantar cedo desde criança e não consigo ficar na cama depois das 5 e meia, 6 horas da manhã, tem que estar levantando. Então é assim, meu irmão. Então nem começar a trabalhar 9 horas, nem ia almoçar. Carpino, terra lá, poeira, terra no corpo, sujeira na roupa, poeira de terra na roupa, carpino, faz poeira, né? E mão suja, não lavava a mão nada. Sentava no chão, na terra, pegava lá o caldeirãozinho, hoje fala marmitex, marmita fechada, com isopor para não esfriar a comida, não. Minha mãe fazia o almoço, levava, chegava lá na roça, ainda chegava quente a comida. Num caldeirãozinho de alumínio, um para cada um, daí trabalhava em 5, né? 4 filhos e o pai, 5 enxadeiros, né? Trabalhando, né? E nós sentava ali e comia. Sentava na terra, no chão, estendia um saco de estopa, de saco de armazenar café em grão, estendia o saco ali no chão, sentava ali e comia comida ali, sem lavar a mão, sem nada. Estou aqui com 77 anos de idade. Não me contaminou de eu comer comida com a mão suja. Não pegava comida com a mão suja, eu pegava ali com a colher, dentro do caldeirãozinho ali, comia, né? E à tarde tomava o café, 1h30 da tarde, tomava um lanche ali. Ali sim, aquele ali ele pegava com a mão suja. Peguei, era pão, pegava um pedaço de pão com a mão suja para comer, a garrafinha de café com leite, e tomava. Então, meus irmãos, então se os fariseus estivessem lá na época, perto de nós, lá ia ficar tá comendo sem lavar a mão, tudo sujo, considerando que aquilo ali seria pecado. Estamos aqui, estou aqui vivo, com 77 anos. Então, aí Jesus Cristo fala aqui, aí Jesus Cristo disse assim, os apóstolos chegou até Jesus Cristo e falou, os fariseus escandalizou. O senhor ter falado que comer sem lavar a mão não contamina. Aí Jesus Cristo falou, deixai-vos. São condutor cego guiando cego. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Jesus Cristo falou. Então você vê, que nós lemos ali a partir do verso 7, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos de homem. É o que se anda fazendo nos dias de hoje também, né? Já se fazia naquela época e faz hoje muito mais ainda. Ensinando coisa, doutrina dentro das igrejas chamadas de igreja evangélica, porque do Evangelho de Jesus Cristo pouco se fala, né? Fica só se falando das coisas do mundo aí, de tradição criada pelos homens, né? Que na Jesus Cristo são doutrinas de homem, né? Não são de Deus. E fica ensinando a doutrina de homem, é um cego guiando outro cego. Quer dizer, uma pessoa que não tem verdadeiro entendimento da Bíblia querendo ensinar outro, certo? Querer ensinar outro que também não tem. É 2 cegos, né? Quer dizer, 2 cegos ali, cegos, que Jesus Cristo está falando espiritualmente. E a cova que vai cair será a condenação, né? Do espírito, da alma, por fazer coisas erradas que contamina a alma, contamina o espírito. Aí Jesus Cristo disse, o que contamina o homem é o que sai da boca, não o que entra pela boca. Porque da boca sai palavra de maldição, né? E da boca sai palavra pornográfica, sai muitas besteiras, muitas palavras erradas, sai da boca do homem, que contamina o homem espiritualmente. E isso provém do coração, Jesus Cristo fala assim, né? Isso é que contamina o homem, né? Contamina o homem espiritualmente e não carnalmente, né? Então,
A respeito disso, essa palavra fala, a respeito da contaminação espiritual e não carnal, certo? Comer sem lavar a mão não contamina você espiritualmente para a condenação do inferno, certo? O que contamina você para a condenação do inferno é certas coisas que procedem do seu coração, como Jesus Cristo fala aqui, né? Eu até vou ver, se ler aqui a versículo que Jesus Cristo fala que contamina. Verso 17, aqui, Jesus Cristo explica a parábola aqui, para o Pedro pede para ele explicar essa parábola para ele. Então Jesus Cristo explica aqui, no verso 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e será lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. Então, tá vendo as coisas que Jesus Cristo falou que sai da boca e contamina o homem espiritualmente? Então, quer dizer, agora comer com a mão suja ali, sem lavar a mão, isso não contamina a parte espiritual do homem. Mas os fariseus misturavam, achando que comer sem lavar a mão era pecado. E antes disso tem aqui, no início aqui do capítulo 15, que Jesus que censura os fariseus fala assim, vocês dizem que o filho que for mal criado respondam para o pai e para a mãe, isso não é nada, né? Isso não é nada, né? Isso aqui, blá. Só que na lei de Moisés está escrito, se um filho respondesse e não obedecesse ao pai, levava lá para o sacerdote mandava matar aquele filho apedrejado, o pai tem que ser o primeiro a tacar pedra, né? Então foi que Jesus Cristo falou, e vocês deixam os filhos ficassem lá respondendo, sendo mal criado para o pai, e diz que isso não é nada. Isso sim é pecado, Jesus Cristo falou, né? O filho que se maldiz, que responde o pai, não obedece o pai, não obedece a mãe, né? Na lei está escrito, né, que é pecado de morte. Levava lá para o sacerdote levita, lá o sacerdote mandava apedrejar. E eles tinham, já não apedrejava mais os filhos que não obedecia pai e mãe, e deixava passar e disse que era oferta a Deus. Oferta a Deus quer dizer, isso até é agradável a Deus, porque tem pai que faz coisa errada, por isso que o filho não obedece. Mas Jesus Cristo diz assim, o que pode aproveitar de uma pessoa dessa, né? Que não obedece nem o pai nem a mãe, vai aproveitar o que dessa pessoa? Né? Que não obedece nem pai nem mãe, nada, se não obedece o pai e a mãe, também não vai obedecer outras pessoas, não vai respeitar outras pessoas também. O que pode aproveitar de uma pessoa dessa? Jesus Cristo fala ali no início, né? Do capítulo 15 aqui. Então é assim, meus irmãos, por isso que eu falei, leia o capítulo 15 desde o princípio, para vocês poderem entender tudo o que está falando aqui a respeito desse capítulo 15, certo, meus irmãos? Então vamos seguir a palavra de Deus, pedindo para as pessoas, todo o vídeo eu falo, para as pessoas dar o verdadeiro entendimento, para que nós não venhamos praticar coisas que contaminam o nosso espírito, certo? E nos condenam para o inferno, certo? E deixando de praticar coisa que não contamina, que não causa comer ali, não tem água para lavar a mão, come daquele jeito, só não toca no alimento com a mão, pega um garfo, uma colher, come, né? A mão pode estar suja, mas o garfo, a colher está limpo, pega ali, come a comida que você for comer ali, a refeição que você for comer, né? Então isso não vai contaminar a sua alma, certo, meus irmãos? Então, procura não falar blasfêmia, procura não falar palavrão imoral, procura não ser respondão para o pai, para a mãe, obedeça o pai, obedeça a mãe, conforme está escrito na lei. Jesus Cristo também foi que Jesus Cristo falou aqui a respeito disso, né? E procura, né,
amar o teu semelhante como a ti mesmo, né? Não praticar adultério, não levantar falso testemunho, não praticar fornicação, que é o casamento fora, né? Que é a união, é a fornicação, e a união conjugal, aí a prostituição, que é, né, o sexo fora de casamento, né, fora de uma união conjugal abençoada ali no altar, ali, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Isso se chama fornicação, isso contamina, né? Então é assim que acontece, né? O pecado, que a fornicação contamina, que isso é a fornicação que fala aqui. Então, meus irmãos, condena, né? É pecado. Então vamos praticar as coisas certas, né? Vamos honrar a Deus, né? Conforme o início aqui no verso 7, que nós lemos aqui, né? Bem, profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me, constava meu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos de homem. Quer dizer, estão me adorando a Deus em vão, porque estão ensinando coisa errada, levando as pessoas a praticar coisa errada. Quer dizer, ensinamento em vão, né? Esse ensinamento errado que não vai libertar a pessoa do pecado de nada, certo? Começa, por exemplo, ele falou adultério aqui. Jesus falou, contamina, que sai da boca, né? Maus pensamentos, adultério, essas coisas, porque provém do coração. Adultério. As igrejas evangélicas estão todas aí aprovando casamento divorciado. E a Bíblia de capa a capa fala que o divórcio não aprova o divórcio e diz que o divorciado que é casado de novo está em adultério. A Bíblia de capa a capa condena o divórcio. E os pastores também aceitando o divórcio feito pela mão do homem, e vai casando a pessoa de novo com a outra pessoa. Principalmente os pastores são os primeiros a fazer isso, viu, meu irmão? A mulher está meia velha ali, ele para se aparecer, começa a arrumar briga com a mulher, ele está com o corpo meio deformado por causa de filho que gerou, coitado, né? Já aparece uma moça meia nova lá dentro da igreja, o que interessa nele, ele também já interessa nessa moça, já arruma briga com a mulher, já separa da mulher e vai casar com aquela moça mais nova lá, né? Para apresentar uma esposa bonita para a igreja. E ele sabe que é adultério, mas, ó, financeiramente, coisa, né? Coisa, acaba por outras coisas, acaba praticando adultério, está em adultério, ele está lá se dizendo ser homem de Deus, que para seguir os ensinamentos dele, que vai para o céu. Conforme dizia o povo antigo, vai para o céu das cabras. Por que fala céu das cabras? Porque Jesus Cristo fala lá, que no dia do juízo vai pôr as cabras e os bodes à esquerda e as ovelhas do lado direito. Quer dizer, a esquerda quer dizer, para o lado da condenação, né? As direitas quer dizer, para o lado da salvação. Então por isso fala céu das cabras, quer dizer, o inferno, o céu das cabras é o inferno, né? A pessoa vai para o céu das cabras, quer dizer, vai para o inferno. Por isso existe esse ditado falado para o povo antigo. O povo antigo falava muita coisa, verdade, meu irmão, sem saber que aquilo ali era dado por Deus, né? Pessoa antiga não sabia nem ler, falava isso, vai para o céu das cabras, porque ele não sabia que está escrito na Bíblia, o céu das cabras é o inferno, né? Está escrito na Bíblia isso. Ele não sabia por parte da leitura, mas já por tradição antiga que vinha lá, eles acabavam falando, né? Então é assim, meus irmãos. Então quer dizer, está aí ensinando doutrina errada, coisas erradas, aprovando divórcio, aprovando um monte de coisa errada dentro da igreja, comércio dentro da igreja, que Jesus Cristo entrou na igreja, desceu o rei em todo mundo lá, dobrou uma corda lá em forma de chicote, desceu em todo mundo, derrubou as mesas que estavam lá vendendo as coisas, dinheiro, espalhou tudo por chão dentro do templo e disse, aqui é lugar de oração, não é lugar de comércio. Os pastores estão lá fazendo comércio dentro da igreja, certo? Havia pastor em cima do altar fazendo leilão de pizza em cima do altar. Fizeram pizza lá para vender. E o pastor pegando pizza lá em cima do altar fazendo leilão. Quem pode dar mais a pizza tanta aqui? Quem dá tanto? Quem pode dar mais do que isso? Quem pode dar mais do que aquilo? Fazendo leilão de pizza em cima do altar. Lugar de oração, lugar de respeito para com Deus. Fazendo leilão de pizza.
E acha que está tudo bem, que está tudo certo. O que pode fazer? Leu na Bíblia que Jesus Cristo, né? Desceu o rei em todo mundo que está fazendo comércio dentro do templo e fica fazendo comércio na igreja. Por quê? Por dinheiro. Faz tudo por dinheiro, meus irmãos. Não faz nada pensando na salvação, na vida eterna. Faz por comércio, por dinheiro. Honra a Deus da boca para fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, da boca para fora. Coração não tem nada de Jesus Cristo no coração. Está entendendo? Então, meus irmãos, é essas coisas que contaminam, certo? Então vamos praticar a verdade em nome de Cristo Jesus e vamos seguir o que está escrito aqui. Se nós não obedecermos o que está escrito nas Sagradas Escrituras, de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, que a paz e a comunhão do Espírito Santo fique com todos vocês. Hoje e todos os dias que Jesus Cristo vos concede sobre a face da terra. Amém.